Ex-político estéril. É surpreendido ao ver seu filho nascer em sala errada. Desmaiou em emoção. Os muros da pequena cidade pareciam se fechar sobre João, um ex-político de 45 anos, cujos dias se arrastavam em um pesadelo cotidianamente vivido. Acostumado ao poder e depois ao desprezo, ele caminhava pelo centro com um peso que já não cabia mais em seus ombros. O escândalo que manchou sua carreira o acompanhava como uma sombra. Ao seu lado, Maria, sua esposa dedicada, o cumprimentava com um sorriso cansado, mas cheio de amor. Amor esse que, mesmo após os erros de João, ainda permitia que a esperança sobrevivesse. Mas a vida de João não era feita de sorrisos. O silêncio entre eles era cortante, como se cada conversa pudesse desenterrar os fantasmas do passado. E o mais doloroso, a certeza de que nunca teriam filhos. A esterilidade era um fardo insuportável. Ele olhava as crianças na praça e sentia o coração apertar. Como poderia ter perdido tanto? E mesmo assim, Maria estava lá, ao seu lado, como seu porto seguro, mordendo os lábios nas horas de tensão. Um dia, a rotina monótona foi quebrada por um telefonema. "É do hospital, você precisa vir rápido." O coração de João disparou. O medo se instalou. Maria. O que poderia ter acontecido? Assim que chegou à unidade de saúde, sua mente se encheu de imagens de todas as vezes que a segurou em seus braços e prometeu sempre protegê-la. Pensava que essa era a sua única missão. Ao entrar ansioso, buscou por ela, mas, numa confusão de corredores, entrou em uma sala errada. E ali, diante de uma cena impensável, viu um menininho recém-nascido, branquíssimo como a neve, sendo colocado nos braços de uma mulher com lágrimas de alegria nos olhos. O grito do hospital ressoou para João como se cortasse seus sonhos pela raiz. Desmaio. O chão veio ao encontro de seus joelhos enquanto a vida lhe escapa. Estava ele sonhando ou o destino estava lhe dando uma segunda chance? Quando Maria chegou, a cena que encontrou foi de destruir o que restava do restante de sua fé. João, desorientado, como um homem que acabou de perder tudo, encostado no chão, sem saber o que pensar. O silêncio se instalou, como se o universo container-se. O que significava aquilo? Um filho que poderia ter sido seu? Uma traição que ele não havia previsto? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As emoções turbilhonavam dentro de João enquanto ele tentava juntar os pedaços, se perguntando se tudo não era mais um reflexo do seu fracasso. Se esse menino nunca teve chance de ser dele, então o que isso significava para ele e para Maria? As memórias de um passado arruinado começavam a se misturar com a súbita possibilidade de um futuro que ele já julgava impossível. Seria aquele menino a redenção que tanto buscava? Mas ele sabia que, primeiro, precisava encarar a verdade. O que havia por trás desse choque insuportável? Com o coração acelerado e a mente atordoada, João percebeu que sua batalha estava apenas começando. Seria capaz de se reconstruir? E mais importante, o amor que ele sabia ainda existir em Maria conseguiria suportar essa nova tempestade? As perguntas ecoavam na sua cabeça, enquanto a luz do hospital piscava como uma última esperança. O eco dos corredores do hospital parecia mais forte agora, reverberando as dúvidas e medos que se instalavam na cabeça de João. O chão ainda estava frio debaixo dele, mas a realidade já não parecia tão distante. Ele se levantou com as mãos tremendo e, ao olhar para a porta, viu Maria. Seus olhos estavam brilhantes, porém carregados de preocupação. "João, amor!" Ela correu até ele, o coração a mil. "O que aconteceu? Você está bem?" No fundo, ela sabia que a cena errada, a visão da mulher e do bebê, se transformara em um redemoinho que delirava a mente de João.
Ele a encarou, a respiração pela metade. Maria, eu vi um bebê, um menino, e eu não sei o que pensar. As palavras saíram emaranhadas, como se ele estivesse puxando-as de um lugar escuro dentro de si. Uma sombra de desespero passou pelo rosto de Maria, tão rapidamente que quase era imperceptível. Um menino? Mas como? Não sei. Eu entrei na sala errada e ele estava ali. A voz de João tremia. Era como se ele vasculhasse seus próprios sentimentos. Mas tudo só o levava a mais confusão. O que significava ser pai agora? O que implicaria essa revelação para os dois? Ela respirou fundo buscando clareza. Havia algo de estranho no ar, uma sensação de pressentimento que a fazia querer correr, ou ao menos, entender toda a situação. Ajudá-lo era, de certo modo, a única forma de salvá-la também. Vamos descobrir. Não podemos ficar aqui perdidos assim. Conforme os dois se afastavam da sala errada, uma série de vozes se juntou ao ambiente perturbador. Outros pais, médicos, flores sendo entregues, cada um com sua própria história e emoção. Ao fundo, um choro de recém-nascido ressoou, e João sentiu uma pontada no peito. O que aconteceria se aquele choro fosse de seu filho? E se a vida tivesse mudado para sempre em um único instante? Eles se aproximaram da recepção. Maria encontrou uma enfermeira. Oi, precisamos de ajuda. Meu marido estava na sala e viu um bebê. Pode nos falar sobre isso? Ela falava rápido, com a firmeza que só o amor poderia trazer. A enfermeira olhou curiosa, um pouco hesitante. Qual sala exatamente? Não tenho certeza. Foi a primeira que ele entrou. Ele estava sozinho, desorientado e não achou a gente. A voz de Maria fraquejou por um momento, lembrando-se de como o horror e a confusão tinham tomado conta do marido. João sentiu o coração acelerando novamente. A enfermeira fez algumas anotações e, após uma pausa, revelou: se não me engano, a mulher que teve o bebê está na sala de recuperação agora. É um menino, sim, mas... Ela hesitou. A gravidez foi complicada, a mãe. Ela não é da cidade. Os olhos de João se arregalaram. As peças não pareciam se encaixar. Tudo era vago e nebuloso, como uma sombra que não se dissipava. O que você quer dizer com não é da cidade? Nesse momento, a noite ficou mais silenciosa ao redor deles. Maria segurou a mão de João com força. O lábio inferior tremeu. Eles estavam prestes a descobrir algo que poderia verdadeiramente mudar suas vidas. Vem, amor, vamos descobrir a verdade, Maria sussurrou, puxando-o suavemente em direção à sala onde tudo podia ser esclarecido, ou transformado em uma nova tormenta. Enquanto caminhavam, a dúvida se transformava em um tumulto interno, e a única coisa que João conseguia pensar era: o que mais ele poderia perder? Maria guiou João pelo corredor vazio, a luz fria dos fluorescentes piscando levemente, como se também estivesse nervosa. O coração dele batia forte, sua mente girava alucinatória, sem gráficos de rumo. O peso de uma nova realidade se aproximava à velocidade da luz. O que seria de suas vidas depois daquela noite? Na entrada da sala de recuperação, um médico atravessou seu caminho e Maria não perdeu tempo. Com licença, doutor. Você pode nos ajudar? Meu marido vê um bebê que não pertence a nós, mas queremos entender o que aconteceu. O médico olhou com um misto de preocupação e curiosidade. Um bebê? O que houve exatamente? Maria começou a explicar, mas as palavras dela se misturavam entre suspiros e pulos de ansiedade. João observou a cena. A voz de Maria parecia distante, perdida em meio ao eco das suas próprias dúvidas. E se aquela criança fosse realmente seu filho? Um filho que ele nunca soubera que existia? Um bebê em uma situação provavelmente caótica. O que isso ia significar? Ele estava apenas começando a entender a ideia de ser pai, e agora tudo desmoronava em segundos. Por favor, preciso saber agora. João interrompeu, a urgência transparecendo em sua voz. O médico, percebendo a tensão, pareceu hesitar. Calma, vamos verificar. Enquanto aguardavam, Maria segurou a mão de João novamente, mais apertado agora.
Ela tentou dar força a ele, mas a incerteza tornava tudo mais difícil. O médico voltou com uma expressão neutra, que experimentava uma resistência do que realmente queria dizer. A mãe e o bebê estão bem. A gravidez foi complicada, mas ela é saudável. Mas a situação é delicada. Delicada como? João perguntou, mal contendo a frustração. Ficar preso em um jogo de palavras não era o que ele queria. A mulher é de outra cidade. O bebê, ele nasceu sob circunstâncias que exigem um atendimento cuidadoso. Ele hesitou, dando espaço aos pensamentos antes de continuar. Ela pode precisar de um apoio diferente. Maria e João se entreolharam, a insegurança se transformando rapidamente em um bloco de gelo que apertava os peitos deles. O que você está dizendo? Que a mãe pode precisar da gente? A voz de Maria soava distante, como se as palavras estivessem presas em algo maior. Sim, talvez. Ou pode ser apenas um acidente. Vamos precisar investigar isso de perto, é um caso delicado. O médico não informou tudo, mas eles perceberam que havia mais por trás daquilo tudo. Qual era a responsabilidade deles nesse emaranhado? João respirou fundo, um misto de raiva e medo brotando dentro dele. Nós temos que ver essa mãe, precisamos falar com ela. Algo dentro dele pulsava. A urgência de conhecer quem era aquele bebê que poderia ser seu, lavando a insegurança com um impulso de amor. Estamos prontos, disse Maria sem hesitar. Ela subiu a voz como se falasse não só para o médico, mas para o destino. João assentiu, percebendo que a única forma de encontrar a verdade era enfrentá-la. A porta se abriu e eles foram recebidos por um enfermeiro que parecia carregar o peso do mundo. Vocês estão aqui pela mulher que acabou de dar à luz? Sim, precisamos entender a situação. É um menino, João disse, sua voz soando firme. Havia uma nova determinação em seu olhar. Então venham. A voz do enfermeiro era baixa, mas as palavras poderiam mudar tudo. Ao adentrarem a sala, o choque foi instantâneo. Maria e João estavam prestes a descobrir mais do que imaginavam, muito além do que qualquer um deles estava preparado. E foi nesse instante que o choro de um bebê ecoou, atingindo suas almas. João fechou os olhos, sua mente girou. Seria este realmente o seu filho? A resposta estava prestes a ser revelada. O choro suave do bebê tomou conta do ambiente, penetrando na mente de João como um eco que reverberava suas dúvidas e esperanças. Ele abriu os olhos devagar, o coração pulsando de expectativa. No fundo, uma sensação estranha misturava a alegria de um pai e o medo do desconhecido. A sala era iluminada por uma luz suave, criando uma atmosfera quase mágica, mas o sentimento de tensão ainda pairava no ar. Maria, com o olhar fixo no pequeno ser envolto em cobertores, mal conseguiu respirar. O enfermeiro afastou-se um pouco, permitindo que eles ficassem a sós, mas a barreira entre eles e a mãe do bebê ainda era muito grande. Ele é tão pequeno, Maria sussurrou, seus olhos brilhando de emoção. A fragilidade da vida a tocava de forma intensa, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. João olhou para ela, percebendo que aquela emoção misturada com medo e esperança era uma experiência única. Tem que ser nosso, disse ele, sem conseguir evitar a emoção em sua voz. Os dois sabiam que o que acontecia ali era muito maior do que eles. A possibilidade de serem pais, a dúvida sobre a origem do bebê, tudo parecia interligado em um fio invisível de destino. Do outro lado da sala, a mãe do bebê estava visivelmente abalada. Sua expressão mostrava um misto de dor e reconhecimento. Os olhos dela, que claramente revelavam uma história pesada, encontraram os de João. Nesse instante, ele percebeu que também ali havia uma mulher que merecia compreender o que havia acontecido. Um lampejo de compaixão surgiu dentro dele. Maria, vamos falar com ela, sugeriu João, segurando a mão da esposa com mais firmeza. Maria hesitou, mas a determinação no olhar dele era contagiante. Ela também precisa da gente, e nós precisamos dela. Um nó se formou na garganta de Maria, mas ela concordou lentamente. Você tem razão, precisamos entender tudo isso, vamos. Eles se aproximaram da mãe, que estava sentada em uma poltrona, segurando o bebê no colo com uma expressão fragilizada. Quando ela viu Maria e João, seu olhar se desviou,
como se estivesse escondendo um fardo que só ela carregava. João sentiu uma onda de empatia. "Oi, nós somos João e Maria", disse ele, tentando transmitir calor em suas palavras. "Estamos aqui para entender, se você quiser compartilhar." A mulher respirou fundo e o ambiente tornou-se eletricamente silencioso. "Eu sou a Ana", disse ela, a voz tremendo. "A gravidez foi complicada e cheia de mentiras. Eu pensei que estava sozinha até agora." João e Maria se entreolharam, percebendo que, naquele instante, o pequeno bebê os unia de uma maneira inesperada. Mas a situação não era simples. As palavras de Ana pesavam no ar e anunciavam que cada um deles carregava suas próprias feridas. "Você está bem?" Maria perguntou, buscando um fio de conexão nesse momento tão delicado. O olhar de Ana revelou uma lâmina de dor que corria muito mais fundo do que a discussão sobre o bebê. Eu não sei. Ele é meu, mas não quero ficar com ele. Eu tenho medo do que isso representa", Ana revelou com lágrimas escorrendo pelo rosto. João percebeu que o mundo deles havia se transformado em um emaranhado de emoções e responsabilidades. O que aconteceria agora? Como a vida deles se entrelaçaria com a de Ana e do bebê? A pressão aumentava e ele se sentiu paralisado perante a enormidade da situação. Foi então que Ana olhou nos olhos de João e fez a pergunta que poderia cambiar tudo. "Você realmente quer ser pai?" O silêncio que se seguiu falou mais que 1000 palavras. Maria segurou a mão de João ainda mais forte, como se quisesse que ele sentisse o peso daquela pergunta também. A resposta dele poderia mudar não apenas suas vidas, mas as de Ana e do bebê, cujos destinos estavam interligados de maneira implacável. João respirou fundo, sentindo a responsabilidade emergir de cada poro. "Eu não sei, mas gostaria de entender. Nós estamos aqui para isso." Sua voz tremia de emoção enquanto ele falava. Ana o observou, e por um instante, um novo entendimento se formou entre eles. A jornada para a verdade ainda estava apenas começando, e João entendeu que ele tinha um papel a desempenhar, um destino a abraçar. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o choro do bebê ecoou novamente, quebrando a tensão no ar. "Eu preciso saber", João disse, determinado a encontrar a verdade sobre sua própria história. E enquanto a tensão pairava no ar, uma nova revelação estava prestes a emergir. Uma que poderia alterar todo o caminho que eles pensavam que estavam trilhando. João sentiu o coração disparar. O choro do bebê parecia um chamado, uma sinfonia que enchia a sala de um sentido que ele ainda não compreendia. Ele olhou para Ana, depois para Maria, e uma pergunta eterna pairava em seu pensamento. O que ele realmente desejava? Ser pai? O que isso significava? "Eu sei, preciso saber mais", ele disse, fazendo um esforço para manter a voz firme. "Quero entender como chegamos até aqui." Ana olhou para o bebê nos braços e seus olhos se encheram de lágrimas. "Ele é especial. Eu vim de um mundo louco e não conseguia cuidar dele. Mas a verdade é que não posso deixá-lo aqui sozinha. Sinto que ele pertence a vocês, mas não sei como explicar." Maria deu um passo à frente, envolta por um calor inesperado. "Ana, nós queremos ajudar. Não estamos aqui para tirar ele de você, mas para encontrarmos o caminho juntos. Precisamos saber sua história, cada detalhe." A respiração de Ana parecia dificultosa. A dor e a culpa transpareciam em sua expressão à medida que ela falava. "O pai, ele não sabe que estou grávida. Eu não queria que soubessem, e ele nunca me apoiou. Eram segredos demais. Quando ele nasceu, eu sabia que não conseguiria lidar com isso sozinha." João tinha a sensação de que cada palavra de Ana era um fio que o conectava à situação. Era um misto de dor e esperança, mas ele também sentia que estava diante de um abismo. "E agora?" ele sussurrou. "O que você quer fazer?" Ela hesitou, e uma onda de insegurança dilacerou a sala. "Não sei. Eu só tinha esperança de que, quando ele nascesse, algo mudasse. Mas, sempre que olho para ele, sinto apenas medo." O choro do bebê ia se intensificando, como se estivesse captando a essência da conversa. João ficou paralisado por um instante, profundamente tocado.
Ele nunca imaginou que a paternidade fosse se apresentar com tantas nuvens escuras, tanto dilema, tanta expectativa. Maria, com a voz suave, disse: Ana, se você não se sentir pronta para isso, podemos encontrar uma solução. O que você realmente quer para o seu filho? E para você? Hannah olhou para o pequeno ser em seus braços, perplexa. Um misto de amor e desespero rasgava seu coração. O que eu quero é paz. É que ele tenha um lar seguro. Uma vida que eu não consegui lhe dar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. João percebeu que aquele momento exigia coragem. Ele expandiu seu peito como se estivesse se preparando para uma batalha. Mas o que sentia não era luta. Ele estava diante de uma escolha, e apesar de todas as incertezas, havia um sussurro dentro dele. Uma vontade de dar aquele passo. Talvez possamos ser essa paz. A frase escapuliu de seus lábios como uma promessa. Maria e eu não somos perfeitos, mas queremos construir uma família, viver esse momento juntos. Ele se virou para Maria, que o olhou com orgulho e determinação, como se estivesse jogando uma âncora em meio à tempestade. Ana pareceu balançar a cabeça, ainda confusa, e Maria deu um passo à frente para tocá-la com consolação. Nós vamos encontrar um caminho que funcione para todos. Ninguém precisa sair machucado dessa história. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas, mas por um momento havia uma centelha de esperança. Mas ainda cercados por um turbilhão de emoções, todos sabiam que havia um caminho longo pela frente. E foi nesse clímax de tensão que um novo detalhe surgiu na mente de João. Uma informação que poderia mudar tudo. Ana, você disse que o pai do seu filho não sabe da gravidez. O que aconteceria se ele viesse a saber? A pergunta pairou no ar, pronta para desencadear o próximo turbilhão que poderia abalar ainda mais o frágil equilíbrio estabelecido entre eles. Ana deixou escapar um pequeno gemido, como se a pergunta de João tivesse a força de uma tempestade. A expressão dela se fechou rapidamente, e o bebê continuou a chorar, preenchendo o ambiente com uma pressão emocional que parecia quase palpável. Ela tinha essa aura de fragilidade, equilibrando-se numa corda bamba entre a esperança e o medo. Eu não tenho certeza do que ele faria, respondeu Ana, a voz tremendo. Na verdade, nem sei se ele se importaria de verdade. A nossa relação sempre foi complicada. Ele é... bem, é o tipo de homem que acha que tudo pode ser comprado ou controlado. João sentiu um arrepio na espinha. O que seria de uma criança sob a tutela de alguém tão distante de um conceito saudável de família? A imagem de um lar seguro para aquele bebê se tornava mais etérea a cada segundo que passava. Se ele souber da criança e dos problemas que eu enfrentei, não sei como reagiria. Ana continuou, lágrimas rolando pelo rosto. Pode ser que ele tente levar tudo de volta e exigir seus direitos. Ou pior, talvez ele quisesse que eu desse o bebê a ele. Maria não conseguiu se conter. Isso não pode acontecer, Ana. Precisamos proteger esse menino. Ele merece mais que isso. O choro do bebê agora se misturava com a tensão. João olhou pela janela, suas mãos trêmulas. Ele se lembrou do dia em que conheceu Maria, do quanto ela havia se tornado sua parceira em todas as batalhas. E ali estava ele, na linha de frente de um novo conflito, sem saber se tinha força suficiente para lutar. Então, e se você nos deixasse dar a ele um lar de verdade? João propôs, a coragem começando a se formar em seu peito. Se você confiar em nós, podemos fazer com que o seu filho tenha tudo o que você deseja para ele. Segurança, amor, um lar. Hannah olhou para o bebê em seus braços, refletindo. Aquele ser frágil era o que lhe restava de um futuro que nunca se concretizara. Mas como eu saberia que vocês estariam dispostos a enfrentar tudo isso? E como poderiam lidar com as consequências de ter um bebê, mesmo que temporariamente? Maria se aproximou ainda mais, segurando a mão de Ana. Nós vamos enfrentar juntas. A cada passo você vai estar conosco, Lina. Você não vai passar por isso sozinha. Vamos nos unir e proteger essa criança de toda e qualquer ameaça. Os olhos de Ana se iluminaram, mas ainda assim havia uma sombra de dúvida. E se a verdade vier à tona? E se o pai dele estiver tão envolvido em sua vida política que uma simples informação pôr tudo a perder? Como vocês poderiam me ajudar? A pergunta pairou como uma nuvem sobre suas cabeças. João respirou fundo.
Ele sabia que as sombras do passado e do presente ainda os assombrariam, mas não tinha certeza se conseguiria trazê-las à luz. Um aperto no peito lhe dizia que a decisão de Ana era crucial. Mas ele sentia que, mesmo que a verdade fosse revelada, eles teriam de estar unidos para enfrentar as tempestades. Precisamos decidir agora, insistiu Maria. Essa criança merece uma chance e nós também. Devemos agir antes que seja tarde demais. Ana assentiu lentamente, mas a imensidão do que estava em jogo ainda os envolvia em sua teia de complexidade. Em meio às emoções, um novo pensamento a assaltou. E se o pai do bebê se apaixonasse pelo menino e quisesse lutar por ele? Essa possibilidade a fez tremer. Só que a sala, enlaçada por aquela tensão, estava longe de ser um refúgio seguro. Apenas o choro do bebê ecoava, como uma demanda, enquanto Ana e João trocavam olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam expressar. E nesse momento de indecisão, o telefone de Ana vibrou sobre a mesa, quebrando a atmosfera pesada. Ela olhou fixamente para a tela. O nome que surgia a fez perder a cor do rosto, e a ansiedade a envolveu como um manto. É ele, sussurrou, enquanto seus olhos se arregalavam. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ana ficou paralisada, o coração disparado no peito. O choro do bebê parecia ter diminuído, concentrando-se apenas naquela vibração que se tornara impossível de ignorar. Prefeito da cidade, o homem que poderia decidir será ou não o futuro daquela criança. O homem que se fora e que agora parecia uma sombra ameaçadora, pairando sobre suas vidas como um aguaceiro prestes a desabar. Você vai atender? Perguntou Maria, sua voz trêmula, quase um sussurro. Ana hesitou, a tela do celular brilhando nos seus olhos como um farol cortado pela neblina. O temor listava possibilidades cruéis, e a incerteza de como lidar com aquele homem a consumia. O silêncio pesava na sala, até que João, percebendo a angústia de Ana, tomou a iniciativa. Se você não se sentir confortável, não precisa atender. Mas o que quer que aconteça, estamos aqui com você. Ele se posicionou ao lado de Maria, em um gesto de apoio inabalável. Ana respirou fundo, arrastando a mão pelo rosto. Eu tenho que atender. Não posso deixar que ele me alcance. Que alcance o meu filho. Ela apertou atender, com dedos trêmulos. A voz do outro lado soou rouca e intensa. Ana, é você? Onde você está? Por que você está me ligando agora? A voz dela era uma mistura de firmeza e fragilidade. Ela sentiu o olhar de João e Maria em cima dela. O peso da expectativa quase insuportável. Eu preciso te falar. Nós precisamos conversar sobre ele. Eu sou o pai. E... Ele parou, a tensão no ar quase palpável. Ana sentiu o estômago revirar, e por um instante, o centro do mundo pareceu girar. Eu não sabia que você estava grávida. Ninguém me avisou, Ana. Eu estava ocupado demais, eu sei. Ocupado. A cada palavra dele, ela sentia suas antigas feridas ressurgindo. O caos que ele havia trazido para a vida dela, a falta de responsabilidade, o medo. Ocupado demais? E isso justifica o que você fez? O que você deixou de fazer? Precisamos nos encontrar. O bebê está bem? Ele precisa de mim. A voz dele, Nau, estava carregada de desespero. Um desespero que parecia atrair a culpa e o ressentimento de Ana. E você acha mesmo que pode simplesmente voltar, como se nada tivesse acontecido? Como se você não tivesse me deixado sozinha? A indignação crescia, enraizada no amor ferido que havia se tornado tão difícil de manejar. Eu quero ser um pai para ele. Você não pode tirar isso de mim. Essa última frase soou como um tiro disparado na escuridão, quebrando a resistência de Ana. Uma onda de emoção a invadiu e ela olhou para o bebê agora quieto, como se sentisse a energia elétrica entre os adultos. Você quer ser pai? Então prove. Você tem coragem de lutar por ele, apesar de tudo o que somos, do que está em jogo? Você acha que pode simplesmente decidir ser parte da vida dele, agora que ele já nasceu? Havia tantas coisas que não podíamos prever. Preciso de você do meu lado, ele disse com um tom súplice. Não posso deixar escapar a oportunidade de conhecer meu filho. Ana fechou os olhos, a dor e a incerteza se misturando em um turbilhão dentro dela.
Ela sabia que a escolha não era só sua. O movimento do bebê nos braços a lembrava de que não estava apenas lidando com seu passado. Era sobre um novo ser, sobre um futuro incerto que estava prestes a ter um pai. Ou não. Nenhuma decisão nunca foi tão crítica. Saiba que estou fazendo isso pelo bem dele, Ana respondeu, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade. Mas se você se atrever a machucá-lo de novo, não hesitarei em protegê-lo. A tensão explodiu na sala. Maria agarrou a mão de Ana com força, enquanto João mantinha seu olhar fixo no chão, como se tentasse entrar em contato com alguma força interior. E assim, naquele momento de revelação, um novo dilema se formou. Quem estaria realmente disposto a lutar nesta batalha por amor? Enquanto Ana desligava, ela soube que a tempestade estava apenas começando. A ligação era o contato que ela temia, mas também a conexão que poderia mudar tudo. Um convite ao caos. E no fundo de seu coração, um pequeno fio de esperança. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era uma só. Como ela poderia confiar em alguém que já a deixara em pedaços? E antes que pudesse estruturar qualquer resposta, o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem. Eu não vou desistir do meu filho. Ana parou por um instante. A mensagem pulsando na tela do celular como um aviso de que algo maior estava à espreita. O sangue pareceu correr mais rápido em suas veias, misturando-se com o medo e a indignação que já a acompanhavam. Aquelas palavras eram uma promessa tenebrosa, uma declaração que ecoava sua antiga insegurança sobre a paternidade de seu filho. Ela olhou para o pequeno adormecido em seu colo, e o amor que sentia por ele era como um escudo contra as incertezas que o passado lhe trazia. Precisamos conversar, disse João, interrompendo o turbilhão de pensamentos da amiga. Ana olhou para ele, notando a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Isso não pode ficar assim. Ele tem que entender que não pode simplesmente voltar e assumir o papel de pai sem mais nem menos. Você não sabe como ele está mudado, Ana respondeu, mas sua voz não era tão firme quanto gostaria. A verdade é que ela duvidava que mudanças pudessem restaurar a fé que um dia tivera no homem ao outro lado da conversa. Será que ele realmente queria fazer o que era certo ou apenas estava buscando absolvição para suas falhas? Assim como eu não posso abrir mão dela, você não pode deixar que ele decida como viver a vida do seu filho. João insistiu, firme. Ana sabia que ele estava certo. O tempo e o espaço que separaram os dois não apagaram as mágoas, e ela não deixaria o passado se repetir. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de dar ao seu filho a chance de ter um pai era intoxicante, mesmo que carregasse o peso de questões não resolvidas. O que eu faço agora? Como sigo em frente? Ela murmurou, parecendo perdida em um mar de incertezas. Maria, percebendo a apatia que tomava conta de Ana, apertou sua mão e deu um passo à frente. Conversa franca. Você precisa dizer a ele o que espera, que você não espera nada além da responsabilidade. Maria sugeriu, a voz firme. Hannah assentiu lentamente. A ideia de confrontar o ex-namorado a aterrorizava, mas ignorar o problema só faria as coisas mais complicadas. O bebê se mexeu em seus braços como se entendesse a tensão presente no ar, e Ana não pôde deixar de sorrir para ele. Era verdade, ela faria tudo por aquele pequeno ser. Vou escrever para ele, decidiu, pegando um lápis e papel que estavam sobre a mesa. A cada palavra que bordava para a mensagem, um pouco da angústia que sentia se dissipava. Enquanto isso, seus amigos observavam, silenciosos, oferecendo espaço para que ela pudesse organizar suas ideias. Você não vai desistir do que é certo para você e para o seu filho. Seja forte, Ana. Não tenha medo, disse João, sua voz um suporte que a encorajava. Ana respirou fundo antes de enviar a mensagem. Se você realmente quer estar na vida do nosso filho, prove isso. Estou disposta a te ouvir, mas precisa saber que não será fácil. Há muito em jogo, e eu não vou permitir que você machuque a mim ou a ele novamente. Ana digitou, sentindo-se um pouco mais leve ao apertar enviar. O silêncio voltou a reinar na sala, mas agora com uma sensação de expectativa no ar. O que diria o homem que há muito deixara suas responsabilidades para trás? Apesar do medo, uma nova coragem brotava dela. Então, com um barulho estrondoso, a porta se abriu e um homem entrou.
O coração de Ana parou por um segundo ao ver a expressão de desespero no rosto dele. Eu preciso falar com você, Ana, ele disse, com um tom de urgência que a fez estremecer. Com a tensão nas alturas, Ana sabia que a vida como conhecia estava prestes a mudar novamente. Você está aqui agora, mas o que vai fazer a respeito? A pergunta pairou no ar, e todos os olhares se voltaram para ele, esperando a resposta que estava prestes a moldar o futuro daquela criança. Ele avançou alguns passos, as pernas trêmulas, como se estivesse pisando em solo desconhecido. A expressão de desespero no rosto dele fez o coração de Ana disparar. Era a mistura de raiva e esperança, um pensamento fugaz de que talvez tudo isso não passasse de um pesadelo. Por favor, Ana, escute. Ele começou, a voz embargada, mas Ana não estava pronta para a história que ele tinha a contar. O tempo parecia escorregar entre os dedos dela e uma onda de lembranças doloridas a invadiu, as promessas quebradas, os sonhos desfeitos. Escutar o quê? Que você se arrependeu? Isso não vai mudar nada, ela disparou, a firmeza de sua voz escondendo o temor que se acumulava em seu peito. Maria colocou uma mão em seu ombro, como um lembrete caloroso de que ela não estava sozinha. João, do outro lado da sala, observava com uma intensidade silenciosa, pronto para intervir se o clima esquentasse. Estou diferente, ele disse, piscando para segurar as lágrimas que ameaçavam surgir. Eu conheci a dor da perda, Ana. Perdi gente que amava. Isso me fez enxergar as coisas de maneira diferente. Eu quero ser um pai para o nosso filho. Aquelas palavras eram carregadas de significado, mas Ana se manteve cética. Como ele podia esperar que seu arrependimento fosse suficiente? A história deles não acabara em perdão, mas em fraquezas. A raiva subia em seu peito, misturando-se a um desejo abrangente de um futuro melhor para o pequeno, que estava bem ali, alheio ao drama. Não é assim que funciona, você não pode apenas aparecer e... A voz dela falhou. Ela olhou para o menino que parecia tão inocente, tão perfeito. Como poderia ser justo para ele se corresponder às promessas de um homem que uma vez se mostrou tão indiferente? Eu sei que não vai ser fácil, mas Deus é meu juiz, eu não queria que as coisas terminassem assim. Eu me afastei por motivos que não posso explicar, mas quando soube do nosso filho, eu percebi o que eu tinha perdido, ele disse, os olhos brilhando com sinceridade. Ana hesitou. O desejo por um pai era forte, mas persistia à sombra de todos os traumas. Resultou em dor e traição, e como se a intensidade estivesse crescendo, um choro leve ecoou de seu colo. O bebê, atormentado pela tensão do momento, despertou e olhou para ela com olhos inocentes que pareciam perguntar: Mãe, o que está acontecendo? Ana não conseguiu conter a lágrima que escorreu. Com um sussurro, ela abraçou o pequeno, o olhar fixo no homem à sua frente. Você tem que entender que não é só sobre você. Tem um menino aqui que merece ser amado e protegido. As palavras pareceram acariciar o ar entre eles, e a tensão da sala ficou palpável. O homem piscou os olhos, livrando-se dos resquícios de dor e culpa enquanto absorvia o peso da responsabilidade. Que tal começarmos devagar? Eu não espero que você me perdoe agora, mas quero tentar. Eu vou me esforçar para ser o pai que ele merece. A cada dia, ele disse, sua voz se firmando. Ana suspirou, o coração entre escolher a vulnerabilidade e erguer paredes impenetráveis. E a cada segundo que passava, a notícia amarga de uma possível reconciliação começava a fazer cócegas na sua mente. Você realmente está pronto para isso? E se você falhar de novo? A indagação escapuliu de seus lábios. A resposta não estava clara, mas a vontade de um futuro com ele, mesmo que repleto de riscos, a atraiu como um ímã. Ana hesitou um momento, um turbilhão de emoções dançando em seu interior. O olhar dele mostrava um vislumbre de esperança, mas... E se tudo aquilo fosse apenas mais uma ilusão? O silêncio cadenciava, e todos aguardavam a decisão dela. O que fazer agora, Ana? A dúvida continuou a flutuar no ar enquanto um novo capítulo se abria e poderia mudar tudo o que conhecia. Estava disposta a correr o risco? Uma onda de quietude só foi quebrada pelo choro suave do bebê no colo de Ana. A sala pulsava,
com a carga emocional daquela reunião inesperada. O olhar de Ana navega entre a esperança e a desconfiança, enquanto as palavras daquelas últimas horas ecoavam em sua mente. O homem à sua frente, uma sombra do passado, era uma pergunta viva. Ele realmente tinha mudado? Olha, ela começou sentindo a vulnerabilidade crescer dentro dela. Você não sabe o que é amar alguém tão intensamente que seu coração dói. Esse menino, ele merece mais do que só promessas. Ele precisa saber que vai haver um pai que esteja presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A sinceridade na voz de Ana começou a derreter o gelo em torno do peito de todos ali. João e Maria, que haviam se tornado a sua rocha, assistiam com atenção. Era o momento que poderia definir não apenas o futuro da criança, mas também cada um deles. O homem que até então estava tremendo, agora se posicionava. Eu entendo que você esteja com medo e eu não posso esperar que me perdoe de imediato, mas preciso que você saiba que vou lutar por ele. Não só por mim, mas por nós. Havia uma fervorosa sinceridade em suas palavras. Hannah sentiu seu coração apertar, mas sua determinação não vacilou. Então você vai fazer isso. Você vai nos mostrar que está disposto a ser um pai presente. Mas saiba que eu não vou permitir que jogue tudo fora de novo. Isso não é só sobre você e eu, é sobre o nosso filho. E ele é a minha única prioridade. Os olhos do homem brilharam com a promessa de uma nova chance. Ele não estava simplesmente pedindo o direito de ser pai, mas também começando a entender a grandeza da responsabilidade que aquilo implicava. Eu quero conversar com você, estabelecer limites, entender o que você espera de mim. Não quero ser apenas uma sombra que passa pela vida dele. Ana assentiu, sentindo que um caminho ainda frágil estava começando a se formar entre eles. Não será fácil. Vamos precisar ser sinceros e correr riscos. Você precisa saber que é importante para o nosso filho e para mim. Estar presente não é uma escolha ocasional. É um compromisso. O homem parecia compreendê-la. Ele fez um movimento em direção ao bebê e, com um gesto hesitante, estendeu as mãos na direção do pequeno. Posso? Só se você prometer que fará isso com responsabilidade. Ana respondeu, encarando-o com firmeza. Quando o bebê foi colocado em seus braços, algo profundo ocorreu. Ele o olhou nos olhos e, naquele momento, todos sentiram que uma nova vida começava a pulsar ali, carregada de potencial e esperança. A conexão entre pai e filho foi instantânea, e o brilho na expressão do homem iluminou e acalmou um pouco a sala. Maria, que estava ao lado de Ana, segurou sua mão, sentindo como se ambas estivessem atravessando um oceano turbulento juntas. Esse momento é precioso, disse ela, sua voz suave, mas firme. A realidade está mudando, e agora é hora de vocês construírem algo novo, baseado na confiança. O som do choro do bebê estava se tornando cada vez mais suave. E Ana compreendeu que, ao permitir que aquele homem se aproximasse, também estava fazendo um movimento em direção à cura. Lembrou das dificuldades do passado, mas sentiu que ali havia um novo começo. O homem olhou para Ana com um semblante de agradecimento. Prometo que vou me esforçar. Quero fazer isso por você, por ele. Não quero repetir os erros, nunca mais. O ambiente estava claramente mais leve. João, percebendo a mudança, sorriu. O caminho será longo, mas acredite, a jornada vai valer a pena. Vamos enfrentar isso juntos. Juntos, Ana ecoou. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Uma semente de esperança havia sido plantada. Os dias seguintes foram repletos de conversas difíceis, mas honestas. Ana começou a aprender a confiar novamente, enquanto o homem fazia sua parte ao investir tempo e carinho. Ele se tornava um pai aos poucos, e isso trouxe alívio e felicidade ao lar. E mesmo que os desafios ainda fossem muitos, o amor que surgia ao redor do bebê era forte e constante. João e Maria tornaram-se parte da nova família, ajudando a sustentar aquele laço frágil que estava se formando. Uma nova dinâmica estava sendo construída e a confiança, uma base para o futuro. Foi em um daqueles dias ensolarados que Ana olhou pela janela e viu seu filho brincando no parque. O homem estava ao seu lado, sorrindo como só um pai pode fazer, enquanto João e Maria observavam de longe,
cheios de orgulho. A vida não era perfeita, mas algo dentro dela finalmente estava em paz. Ana sorriu, sentindo a força do amor ao seu redor. Ela sabia que havia tomado decisões difíceis, mas também sabia que o amor genuíno é capaz de superar qualquer tempestade. E quando olhou para o céu azul, a esperança parecia tão clara quanto nunca. Agora, eles tinham um futuro, não mais definido pelas sombras do passado, mas iluminado pelas possibilidades que ainda estavam por vir. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.